O porquê das coisas. Que a graça de Deus esteja sobre você em mais esse dia, que Ele te abençoe, te guarde e te proteja hoje e sempre. Nós estamos aqui para ler e meditar essa palavra que guia, orienta e ilumina a nossa vida. Por isso nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pegue então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. O Evangelho de hoje traz uma cena em que os discípulos ficam entristecidos porque Jesus revela para eles que Jesus precisaria ser crucificado e se entregaria para a salvação da humanidade. Embora para os discípulos aqui não fique explícito que era para a salvação da humanidade, mas só pelo fato de Jesus dizer que ele teria que morrer, se entregar, ser crucificado, aquilo já entristece o coração dos discípulos. E o porquê dessas coisas? A palavra porquê é uma das palavras que nós mais dizemos quando acontece alguma tragédia ou quando alguma coisa negativa atinge a nossa vida, mas nós podemos trocar a palavra o porquê ou o para quê pela seguinte palavra: o que eu tenho que aprender com isso? Nesse caso aqui, os discípulos aprendem com essa situação de Jesus é que logo após ela viria uma situação muito melhor que garantiria a vida deles para sempre e a nossa vida também para sempre ao lado de Deus. Os discípulos precisariam aprender aqui com essa frase de Jesus que entristeceu o coração deles, que eles precisariam firmar a fé deles na palavra de Jesus, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E para você entender que esse é o ensinamento que os discípulos precisavam passar naquele momento, que era firmar a fé na palavra de Jesus, logo no decorrer do Evangelho, Jesus vai conversando com Pedro sobre um assunto de imposto, um assunto social, coisas sociais do mundo, quando Pedro ele é questionado pelos cobradores de impostos se Jesus não pagava o imposto. E então, Jesus entende a situação em que Pedro estava quando os cobradores de impostos chegaram até ele e disseram se Jesus não pagaria o imposto, e Jesus se adianta dentro de casa e fala para Pedro: Pedro, quem deve pagar os impostos? Os estranhos ou os filhos? E Pedro entende ali, daquela regra da sociedade, que eram os estranhos que teriam que pagar imposto. Mas Jesus, para não escandalizar as pessoas, os cobradores de impostos, a sociedade daquela época, e mostrar que ele estava ali não para causar a desordem na sociedade, mas sim para seguir as leis que a sociedade tinha imposta para os seres humanos, e sabia já que Pedro estava numa evolução de fé naquele momento. E desde então, Jesus ordena para Pedro ir até o mar, pescar um peixe, e quando ele pegasse o primeiro peixe, ele abrisse a boca daquele peixe e encontrasse lá a moeda que serviria para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Desse momento, então, nós podemos ver que Jesus está preparando os discípulos, começando aqui por Pedro, que era a pedra do grupo dos apóstolos, para que ele tivesse a sua fé fortalecida, para que quando ele chegasse naquele momento da crucificação de Jesus, ele tivesse a sua fé já preparada, já fundamentada e estruturada para poder vivenciar esse processo. É esse momento que Jesus ensina para os discípulos o que eles tinham que aprender com aquele motivo que deixaram eles tristes. Eles precisavam aprender que teriam que fortalecer a fé deles na palavra de Jesus para suportar o processo da crucificação de Jesus e poder colher lá na frente, com risos, a alegria da ressurreição de Jesus. Perceba que, por meio dessa revelação
que Jesus dá, ao ponto de dar uma ordem para Pedro e ele encontrar no peixe aquilo que Jesus tinha dito, já era uma prova de que o que Jesus dissera sobre a sua morte e ressurreição também era uma verdade. Por isso fica aqui o ensinamento, de que ao invés de nós perguntarmos por quê, para quê, as tragédias ou as enfermidades, que nós venhamos perguntar o que eu tenho que aprender com isso. E então nós sairemos desse processo mais fortalecidos e crescidos na fé. Te parabenizo por chegar até aqui na meditação. Parabéns por estar finalizando mais esse processo de conhecimento e crescimento em sabedoria. Eu acredito que cada vez mais essa poderosa palavra de Deus poderá te ajudar a entender não só necessariamente o para quê ou porquê das coisas, mas te ajudará a aprender o porquê de passar por determinadas coisas, entendendo que tudo que nós passamos tem um propósito de nos fortalecer e fazermos nós nos amadurecermos e crescermos na fé. Então, amanhã, para continuar esse processo de crescimento na fé, eu espero encontrar você aqui novamente. Desde já, um grande abraço para você e até mais.